Os Mugiwara se aliaram com os gigantes para fugirem de Egghead. Só que os anciões não vão deixar isso acontecer tão fácil assim. Então se prepara, porque o episódio de hoje tá simplesmente insano. Os marinheiros saíram correndo, desesperados, depois de verem os gigantes. O Brog meteu uma machadada no chão que jogou os soldados para o alto como se fossem brinquedos. Logo em seguida, ele e o Dorre pularam dizendo que tinham vindo buscar o chapéu de palha. Seus companheiros chegaram logo depois, atropelando a marinha e desembarcando na ilha. Os dois mandaram que cuidassem daqueles navios irritantes que cercavam o local. Kashi e Oimo já assumiram o comando e avançaram com tudo, destruindo os navios como se fossem barquinhos de brinquedo. Os marinheiros se perguntavam por que tantos guerreiros gigantes do passado estavam reunidos naquela ilha. Tentaram contra-atacar com bolas de canhão, mas outro navio foi destruído antes mesmo de fazer qualquer coisa. Os guerreiros fatiavam navios de guerra um atrás do outro, virando o pesadelo de todas as tropas. Lá de cima das nuvens, Usopp via os gigantes e gritava que seus mestres haviam chegado. Ele estava emocionado e preocupado, pois achava que nunca mais os veria, mesmo indo para Elbaf. Lembrou de quando o mundo inteiro temia os piratas gigantes, mas eles se separaram por causa da disputa entre os capitães Dorre e Brog. Os Chapéus de Palha conheceram os dois em Little Garden, no meio daquela luta que já durava tanto tempo que eles nem lembravam mais do motivo. Foi lá que Usopp disse que queria ser um bravo guerreiro do mar, assim como eles. Já o Oimo e o Kashi, eles conheceram quando guardavam os portões de Enies Lobby por 50 anos. E agora, todos eles estavam reunidos em Egghead, para ajudar a tripulação a escapar daquele inferno. O Edson nem acreditava que tinham aliados tão poderosos e concluiu que eles deviam ter vindo depois de ler as notícias manipuladas pelo governo. Agora, todos estavam prontos para a fuga. A Nami pergunta onde o Brook está, mas só ouve os gritos da Lilith. O esqueletão responde para ela ficar tranquila, pois ele já estava chegando com Sunny. E, como sempre, estava na maior paz, sem nem pensar em como parar o navio. A Lilith grita que, se caírem da ilha, vão bater na barreira e explodir. Enquanto isso, o Zoro estava em um duelo de vida ou morte contra o Rob Luxie, e o Jinbe voava como um peixe-boi para ajudá-lo. O Zoro manda o tigrinho parar de encher o saco porque ele está com pressa, mas o Luxie retruca que só o vencedor pode falar isso. Avançou novamente com suas garras afiadas, dizendo que soube que o espadachim era um fardo e atrasava seus companheiros. Luxie diz que eles são um bando de idiotas que não conseguem abandonar nenhum membro. Então, enquanto aquele cabelo de mato respirasse, os chapéus de palha estariam presos ali. Só que essa lógica era absurda. Se, por algum milagre, ele matasse o Zoro, os chapéus de palha iriam desafiar até o diabo para vingar a morte dele. Lá embaixo, mais de 30 navios da marinha já tinham sido afundados, e o vice-almirante Doberman ordenava que os barcos pequenos e médios recuassem, deixando apenas os navios de guerra avançarem. Mandou atirar nos pacifistas, mesmo sendo revoltante atacar suas próprias armas. No meio da floresta, dois malucos tenebrosos estavam à solta. Simplesmente Valgur e Catarina Devon, agindo como se nada estivesse acontecendo, apenas pensando em como poderiam apimentar ainda mais a batalha. A Bonnie não conseguia acreditar no que via. O Luffy pergunta por que ela estava chorando como uma criança, e ela responde que é óbvio, já que passou todo esse tempo procurando por ele. Luffy pergunta se ela bateu a cabeça, pois esteve com ela o tempo todo. Mas Bonnie explica que não sabia que ele era o Nika. O garoto não fazia ideia do que ela falava. Ela confessa que sempre quis ter socos de borracha como os dele. Luffy lembra da cena vergonhosa em que ela deu um soquinho fraco no Saturn, mas ela grita que quer ver os golpes de verdade e manda ele socar a cara do velho barbudo para vingar o Vegapunk. Luffy não estava entendendo nada, até que viu o cientista caído no chão com um rombo no peito. Saturn afirma que aqueles insetos não mereciam nada além da morte, mas Luffy discorda e diz que vai tirar todo mundo da ilha, ensinando Bonnie como se dá um soco de verdade. Ele já preparava o ataque, até que Saturn disparou um tiro invisível de Aki que o parou por um instante. Mas é claro que Luffy não desistiu, voltou girando como um helicóptero e perguntou como ousava ferir seu amigo. Mandou uma Gomu Gomu no Down Gatling, uma metralhadora de socos que afundou a cara do ancião. Bonnie observava o guerreiro da libertação em ação. Saturn já estava quase virando uma panqueca de tanto soco, até que Luffy finalizou com um golpe esmagador cheio de Aki, lançando o ancião para trás, fazendo até uma pose esquisita. Depois de destruir o inimigo nos prédios, Luffy voltou a rir como se nada tivesse acontecido. A Atlas grita que aquela era a chance de fugirem e pede para Bonnie ativar a função de flutuação para voarem sobre a ilha. A garota pede para levar o Vegapunk junto, mas o velho responde que ela deve ir na frente, pois, se mexer, vai morrer. Só que o Kizaru aparece novamente,
dizendo que ele morrerá de qualquer jeito, e dispara um laser para eliminar dois de uma vez. Mas o Sanji chega na hora, defendendo o ataque com um chute. Borsalino fica incrédulo, e o Frank ainda mais, gritando que aquilo era um raio laser. Sanji responde que não importa, porque o amor é mais forte do que a luz. Ele pede para Frank proteger Bonney e fugir, que ele cuidaria do Lanterninha. Bonney não queria deixar Vegapunk, mas o velho insistiu que ela fosse com o Kuma. Assim, eles seguiram para o litoral nordeste. Luffy começa a rir enquanto Sanji encara Kizaru. O almirante diz que perderá a moral se voltar sem as cabeças deles, mas o cozinheiro responde que basta ele escrever um pedido de desculpas para a marinha e está tudo certo. Enquanto isso, Saturno estava soterrado nos escombros, até que Catarina Devon aparece, perguntando se aquele não era um dos 5 anciãos. Ela comenta que nunca tinha visto um deles descer ao mundo inferior, e que aquilo ajudaria bastante. Ao encostar nele, declara que a missão estava cumprida. Saturno pergunta o que eles estavam fazendo ali, surpreso que selvagens do nível 6 de Impel Down estivessem servindo alguém. Devon responde que o Teacha é especial, assim como a linhagem dela. O ancião insiste, perguntando o que eles querem, e Van Algur responde, nada menos que o mundo. Saturno tenta esmagá-los, mas eles fogem. Agora que Devon havia encostado nele, poderia se transformar em nada menos que uma das maiores autoridades do mundo. Enquanto se afastavam, Caribou aparece chorando e implorando para ir junto. Disse que não acreditava estar diante de 2 lendas vivas, Van Algur, o supersônico, e Catarina Devon, a caçadora da lua crescente. Confessa que foi ao mar sonhando em ser como eles e que seu maior desejo era servir ao Barba Negra. Implora para que o deixem conhecer o capitão. O Caribou diz que está muito feliz por finalmente conhecer os piratas do Barba Negra e que esperou por esse momento a vida inteira. Ele comenta que tem uma informação que o Teash vai adorar saber, e garante que, se o apresentarem ao capitão, eles vão ganhar créditos com ele. Só que o Van Algur aponta o rifle para sua cabeça, deixando Gosmento desesperado. Caribou fala que não é inimigo deles e que esse encontro só pode ser obra do destino. O Sniper quer saber o que um pirata como ele está fazendo numa ilha controlada pelo governo. Diz ainda que o capitão deles tem inúmeros assassinos atrás dele, mas Caribou jura que não é um deles. Ele insiste que, se o matarem agora, o Teash vai se voltar contra eles. Só que isso só dá mais vontade para o Algur puxar o gatilho. Caribou tenta se salvar afirmando que tem informações únicas, mas Catarina Devon afirma que é apenas um blefe ridículo de alguém tentando escapar da morte. Ainda assim, ele garante que os segredos que sabe podem abalar o mundo inteiro. Eram sobre as armas ancestrais, chamadas pelos nomes dos deuses antigos. Uma delas é Poseidon, que é o poder da princesa Shiraoshi, e a outra é Plutão, escondida em Wano. Ele acredita que apenas ele e o Chapéu de Palha sabem a localização dessas armas absurdamente poderosas. Van Algur pressiona, perguntando exatamente o que ele sabe, mas Caribou responde que não pode revelar ali. Se o levarem até Teash, ele entregará tudo. Enquanto isso, na costa da ilha, uma batalha intensa acontecia entre os pacifistas e os navios da marinha, que estavam sendo destruídos um após o outro. Os marinheiros até tentavam reagir, mas o escudo de bolha dos robôs era impenetrável e anulava totalmente os disparos de canhão. Sem opções, eles tentam recuar, mas os pacifistas avançam sem piedade, disparando lasers que devastavam tudo. O vice-almirante Doberman ordena que os navios recuem imediatamente, pois não tinham chance alguma contra aquelas máquinas. Ele alerta que será impossível destruir Eguiad sem recuperar o controle dos pacifistas. Outros vice-almirantes começam a reclamar que só acontece tragédia naquela ilha e cogitam cancelar o Booster Call, ainda mais agora com a chegada dos gigantes. Mas Guillotine lembra que foi Vegapunk quem deu a autoridade dos pacifistas para uma pirata. A ordem é fazê-lo pagar caro por essa traição ao governo mundial. O novo plano era simples, retomar o controle dos robôs, eliminando Gevel e Bonney. O vice-almirante Tosa dispara em velocidade para tentar alcançar a garota e executá-la. Percebendo a aproximação, o grupo usa o máximo de potência das botas Dom. Mas Frank, sem costume, quase vai de cara no chão. Depois de voar desajeitado, ele consegue se estabilizar e faz manobra entre as árvores para não se arrebentar. Já Tosa avança derrubando árvores como um urso furioso. Ao se aproximar, prepara um ataque devastador contra Bonney. Mas, no último instante, um machado colossal cai sobre ele. A galera fica sem entender nada, até ver Brog e Dorry sorrindo como 2 malucos. Todos ficam em choque, sem saber o que os gigantes estavam fazendo ali. Brog questiona quem eles são. Ele até checou cartazes de procurado dos novos membros, mas não reconhece ninguém. Então pergunta se eles são trabalhadores de Eguiad. Dorry responde que vieram por causa do Chapéu de Palha. Frank, desconfiado, quer saber o que eles têm contra seu capitão, mas o gigante diz que não tem nada além de gratidão. E se são companheiros de Luffy, vão protegê-los a qualquer custo. Logo chegam outros gigantes confirmando que são aliados. Frank quase se borra de medo,
mas depois fica furioso, achando que eles estavam tirando sarro dele. Brog se desculpa, e todos caem na gargalhada. Bonnie aproveita para explicar que Luffy, Sanji e Vegapunk ainda estão no centro da ilha e pergunta se eles podem ajudar. O gigante Barba Branca de Elbaf responde que claro que sim. Assim, o grupo pega carona com os grandalhões até o navio. Frank ainda pergunta se são eles os mestres que o Zop tanto menciona. Enquanto isso, no mar, os vice-almirantes estão revoltados porque perderam contato com Tosa. Supõem que ele foi derrotado ou se deparou com um gigante. Doll avança pelos céus, Bluegra segue pelo mar, enquanto Pons vai em direção à ilha. Doll pega carona com uma velha pirata. A velha pergunta se Doll já lutou contra um gigante, e a vice-almirante responde que, há 20 anos, seu chefe era um deles. Bluegras confirma que Saul era incrivelmente forte. Um gigante com aparência de castor pergunta onde está o restante da tripulação. Quando Frank responde que estão no laboratório acima das nuvens, ele chega a pensar que fossem Scipieia. Já lá em cima, Saturno estava só o bagaço. Seu corpo treme, ele se transforma em uma criatura grotesca, apodrecendo tudo por onde passa. Luffy corre até Vegapunk para ver se o velho está bem, mas o coração dele já quase parava. O doutor não aguenta nem se mover. Kizaru reclama da dor de cabeça que Vegapunk causa, e Sanji manda ele parar de encher o saco e ir para casa. Saturn reaparece ainda mais monstruoso, pronto para atacar. Luffy lembra da promessa de salvar Vegapunk, mas o cientista insiste que ainda precisa proteger algo importante. Queria contar para Bonnie, quando crescesse, sobre a autoridade que ela possui. Ele pede para cuidarem dela, pois sua vida corre enorme perigo. Sanji percebe que Saturn está cada vez menos humano, envenenando e apodrecendo tudo que toca. O Gorosei parte para atacar, e Sanji salva o velho por um triz, mas não consegue evitar que Kizaru crave sua lâmina nas costas de Vegapunk, abrindo um buraco enorme em seu peito. O cientista cai, seus sinais vitais despencam, e Luffy e Sanji entram em desespero. Luffy ordena que Sanji o leve para longe dali. Enquanto fogem, Kizaru tenta persegui-los, mas Luffy não permite. Ele cresce ainda mais, agarra o almirante com uma mão e segura a cabeça de Saturno com a outra, esmagando os dois ao mesmo tempo. Ele diz que nenhum deles vai escapar e mostra a fúria de um Yonkou de verdade. Vegapunk, mesmo agonizando, ri ao ver Luffy botando dois monstros para chorar. Seu coração para de vez, e Sanji implora para ele resistir, sem entender por que o velho estava sorrindo. Nesse momento, uma transmissão começa a ser exibida para o mundo inteiro. É o próprio Dr. Vegapunk que se apresenta como um humilde e genial cientista. Ele anuncia que a mensagem que deixará irá abalar o planeta inteiro, pois contém nada menos que a verdade oculta sobre o mundo. O Shaka fala para ele não ir falando tudo de cara, porque as pessoas precisam escutar com atenção. Mas Vegapunk diz que, assim que algum jornalista souber, a notícia vai se espalhar pelo mundo inteiro. Mas Shaka sugere que eles podem manipular as informações, e daí decidem enrolar um pouco antes de revelar essa notícia. Shaka diz que as ondas mentais seriam transmitidas para o mundo todo, invadindo o sistema da marinha e criando uma grande transmissão. Os marinheiros tentaram desligar o Dendemoshi, mas acabaram não conseguindo. Enquanto isso, Sanji não entendia nada e perguntou por que estava ouvindo a voz de Vegapunk. Aí aparece Luffy segurando Kizaru e Saturn como se não fossem nada. Shaka diz que precisam esperar até todos conseguirem ligar os caracóis de vídeo. Nesse momento, Luffy percebe que é o cara do capacete que está falando e ouve que eles vão esperar uma hora para que o mundo inteiro se prepare. Saturn fica confuso sobre o que vão falar, e Vegapunk fala que é tempo demais. Nami e o Zop começam a reclamar que, enquanto eles lutam para sobreviver, Vegapunk estava gravando vídeos. Chopper e Edson estranham a situação, porque ouviram a voz de Shaka, mas ele havia sido baleado por York. E nem mesmo Edson sabia o que estava acontecendo. Enquanto isso, os gigantes marchavam pela floresta, ansiosos pelo que estava prestes a começar, e seguiam na busca pelos chapéus de palha. Quando os marinheiros se reúnem, os gigantes os chamam de idiotas. Os soldados atacam com uma explosão enorme, mas não causam nem cócegas. E os gigantes esmagam o chão com seus machados, mandando os marinheiros pelos ares e reduzindo tudo a pó em instantes. Então Vegapunk anuncia que dará 10 minutos para se prepararem. Então Luffy pensa que o velho e o robozão estão vivos, e diz que agora é só acabar com Kizaru e Saturno. Enquanto isso em Mariejois, os Tenryubitos tentam entender a transmissão. Um dos Goroseis pergunta sobre Vegapunk. Saturn responde por telepatia que Vegapunk está morto e ele mesmo viu isso. E Eu Bigodon suspeita que Vegapunk deixou uma mensagem programada para ser exibida após sua morte. E eles decidem encontrar a fonte da transmissão o quanto antes, que só poderia estar em algum ponto protegido pela barreira de Giad, e eles percebem que terão que agir. E Vegapunk se pergunta o que fazer antes da transmissão começar. Em Dressrosa, as pessoas começam a se preparar para a transmissão com o Dendemoshi. Enquanto isso Rebecca chega do treino para acompanhar a transmissão. Léo e Kabu aparecem, eles desconfiam que Vegapunk seja refém de Luffy, mas Rebecca rebate, dizendo que isso só pode ser mentira do governo, já que Luffy jamais faria algo tão covarde. Na Vila Fuxa o povo também se prepara, achando que vão culpar Luffy de novo. Mesmo pobres, sem poder comprar um Dendemoshi de vídeo, mas o prefeito diz que ouvir só o áudio já está bom.
Em Water 7, Iceberg acorda e manda preparar o caracol de vídeo, mas sua secretária já havia ligado e até espalhado telas pelas docas. No balão de notícias de Morgans, Apple não entende nada, e o periquito explica que Vegapunk está transmitindo usando a própria tecnologia da Marinha. Vivi preocupada, pergunta por Luffy, mas Morgans aponta que as imagens só poderiam ser gravações, já que o horário não batia. Ele já planeja uma matéria bombástica para abalar o mundo, enquanto Vivi apenas torce pela sobrevivência dos chapéus de palha. No North Blue as pessoas não entenderam porque Vegapunk havia cortado sua cabeça. No South Blue as pessoas se estavam esperando começar. Enquanto isso no reino das mulheres de 3 pernas, Ivankov ri do tamanho reduzido da cabeça do cientista. Morley questiona como ele consegue transmitir sendo supostamente refém. Sabo pergunta a Dragon se Vegapunk vai mesmo revelar a verdade do mundo, e o revolucionário se lembra da conversa que teve com Shaka meses atrás, quando já previa a própria morte. Em Egghead, o gigante castor avança carregando Frank e os outros, e o robozão se espanta ao ver o navio dos guerreiros de Elbaf, pronto para zarpar quando todos voltarem, e Bonnie aparece preocupada com Vegapunk e os outros. Enquanto isso, os Gorosei assistem calmamente à transmissão, como se tivessem todo o tempo do mundo. Luffy se pergunta por que nenhum golpe fez efeito no Velho Aranha, porque ele segue inteiro. Kizaru tenta atacá-lo com lasers oculares, mas Luffy desvia e afirma que não deixará ninguém escapar até que seus amigos estejam seguros. Então ele usa o Gomu Gomu no Down Shibari, e esmaga Saturno e Kizaru juntos, deixando-os grudados como se fossem tapete mágico. Em seguida, gira os dois como uma pizza, e lança os dois para a casa do Carvalho, rachando os bicos. Os marinheiros assistem horrorizados, quando do nada um navio de guerra explode inteiro. Mas Saturno recupera o controle e volta para o campo de batalha, pegando Luffy desprevenido. E ele se assusta que nada é capaz de ferir aquele velho. Kizaru aparece caído e exausto, os marinheiros não entendem nada, mas Kizaru só consegue pensar no momento em que teve que apunhalar seu melhor amigo, Vegapunk. Os Gorosei alertam Saturno de que o tempo está acabando, já que não podem permitir que Vegapunk revele a verdade. Luffy continua desviando dos ataques, até que Saturno para de girar. Com expressão sombria, o ancião começa a conjurar algo terrível, um pentagrama azul surge em Mariejois, diante dos Gorosei. O clima muda drasticamente quando raios negros sinistros cortam o céu. Luffy, em choque, pergunta o que é aquilo. Sanji reconhece a cena, dizendo que é idêntica à aparição do Velho Aranha. Só que agora não é apenas um, mas pior que isso, são 5. Egghead está cheia de raios negros em volta da ilha, e sem entender nada, a velha Gaga pergunta o que é aquilo, e o marinheiro diz que aquilo era o mesmo que aconteceu quando Saturno chegou na ilha. Enquanto isso, um gigante lança uma flecha enorme em um navio da marinha, destruindo por completo. Após isso, outro gigante pula no navio e dá uma machadada para acabar com o resto. Mais à frente, Dory e Brog seguiam atrás de Luffy com um olhar assustador. Atlas fala que os raios estão vindo de onde Stella e os outros estão. Enquanto isso, Luffy está se desviando dos raios enquanto o corno do Saturno ataca. Sanji aparece preocupado, falando que tem que avisar a Nami e os outros. Em Marijoa, os anciões deixaram a TV ligada sozinha enquanto passava a transmissão de Vegapunk, que estava tomando seu precioso café. Ele pergunta a Shaka quanto falta, e Shaka diz que daqui a 7 minutos começa, e que não tinha ninguém em Egghead para atrapalhar a transmissão. Luffy segue desviando dos raios, que iam pegando forma e se transformando, e Luffy se assusta ao ver que agora são 5 monstros. Ele se concentra e tenta entender a situação, mas acaba não conseguindo, pois nunca sentiu aquela presença. Um pé de galinha aparece, uma minhoca sai do chão, em seguida um pé de cavalo. E então os 5 anciões se apresentam. São Shepherd de Júpiter com sua forma de verme de areia, São Etambaron nos Juro e seu cavalo esqueleto, São Topman Varkuri e seu javali, São Marcos Mars e seu filhote de Cruz Credo, e a Dona Aranha que já passou da hora de sumir. Após se apresentarem, a aura deles era tão forte que mandava Luffy para longe, enquanto caminhavam na direção dele e destruíam tudo ao redor. Então, Luffy se desvia de cada um deles e fica cara a cara, se transformando em gigante para acalmar a galera, só que Saturno usa seu haki para amassá-lo como papel, fazendo voltar ao tamanho normal. Após isso, o cavalo esqueleto sai correndo em alta velocidade pela floresta, indo atrás dos pacifistas que estavam destruindo os navios da marinha. Ao alcançá-los, nos Juro se transforma em um centauro e destrói um pacifista em milissegundos. Os marinheiros ficam sem entender nada, e nos Juro avança e sola cada um dos pacifistas da ilha em segundos. Enquanto isso, Sanji avisa para Nami procurar um jeito de fugir, porque não tinha como derrotá-los. Um cientista da marinha, após examinar um dos pacifistas, diz que eles tiveram um circuito do cérebro congelado e desativaram temporariamente. Os marinheiros ficam aliviados, e o chefe manda eles irem atrás de Bonnie e dos chapéus de palha. Enquanto isso, o monstro voador aparece, e Sanji pede para Nami e os outros fugirem. Sanji sofre um ataque vindo do céu, mas consegue desviar e continua correndo. Naquele mesmo momento, enquanto Nami e Usopp conversavam, eles escutam um barulho vindo da floresta e ficam assustados. Do nada, o Sunny sai da floresta em direção a eles,
e todos ficam em choque, exceto Brook. Lá embaixo, Luffy segue desviando do corno do Saturn, e em seguida a minhoca gigante tenta engoli-lo, mas Luffy desvia. A minhoca reaparece do chão e engole Luffy inteiro. Nos juros segue destruindo os pacifistas, enquanto a galinha de Macumba tenta destruir a barreira no céu. O Usopp conta a Sanji que Brook havia chegado, enquanto Lilith chuta Brook e diz que, se não fosse pelo bambu do Usopp, eles estariam ferrados. Então Usopp diz a Sanji que está esperando Zoro e Jinbe chegarem. Sanji pergunta a Jinbe se o Marimo ainda estava lutando, e Jinbe diz que sim e fala que o levará à força. Daí aparece Zoro e Lucy lutando. Lucy lança um ataque, mas Zoro defende e devolve outro. Enquanto Lucy se defende, Zoro parte para cima, mas um haki poderoso atrapalha os dois. Eles atacam novamente, mas o mesmo haki interfere de novo. Lucy pergunta a Zoro se ele sentiu aquele haki, e Zoro responde que está por toda a ilha. Eles continuam a batalha. Jinbei finalmente consegue ver onde estão e diz que ainda estão lutando. Sanji após ouvir fala que Zoro está colocando todos em perigo, e o chama de peso morto. Ao ouvir isso, Zoro fica mais sério do que nunca. Lucy lança um poderoso ataque, mas Zoro desvia facilmente e se prepara para atacar. Lucy fica com o toba na mão, e então Zoro ataca e o sola apenas com um golpe. E Jinbe que estava vendo se assusta com aquilo. Daí Luffy reaparece no estômago da minhoca, mas a boca dela ainda estava aberta. Então Luffy agarra alguma coisa lá fora, e no sufoco, consegue escapar, e diz que ele tem um gosto ruim. Na mesma hora, a aranha o agarra e o joga de cabeça contra o javali, e em seguida o lança de novo na boca da minhoca. Então Dory e Brog chegam no local e escutam a voz de Luffy. Eles dizem que ele não combina com o lugar escuro daqueles e partem para cima. Saturno e o javali atacam, mas eles se defendem, agarram os dois e batem um contra o outro. Depois, Dory e Brog atacam a minhoca juntos, partindo ao meio e salvando Luffy. Ele, sorrindo, os cumprimenta e diz que está muito feliz por estarem ali. Marcos Mars voava por toda a ilha, liberando aquele haki monstruoso. Jinbe pergunta que merda é aquela. E o bicho parecia estar com muita raiva. Após ver aquilo, Jinbe diz que é melhor ir embora dali bem rápido. Então ele vai chamar Zoro, mas Zoro diz que a luta ainda não acabou, só que Luffy mal conseguia parar em pé. Sanji pergunta a Jinbe se ele já buscou o Marimo, e então Jinbe agarra Zoro para levá-lo embora. Mas Rob Luffy insistia em vir para cima, então Jinbe pede desculpa e lança um ataque para finalizá-lo. Após Luffy voltar à sua forma humana, Marcos Mars aparece na sua frente deixando-o assustado. Então o ancião pergunta onde está York, e Luffy diz que ela está na sala de controle do Bloco A, e também diz que esses dois que saíram eram Roronoa Zoro e Jinbe o Cavaleiro do Mar. E que lá em cima tinha 5 Mugiwaras e 2 Vegapunks se preparando para fugir pela Porta dos Fundos, também tinha 85 agentes da Cyberpol e 4 serafins presos no porão. E também diz que a transmissão volta em 6 minutos, e então o ancião diz que não tem mais perguntas, e vai embora. Luffy então grita, e diz que seu parceiro está ferido na sala de controle, e pede para poupá-lo, só que a galinha de Macumba diz que é difícil poupar uma formiga quando se destrói todo o formigueiro. Enquanto isso, Luffy diz que faz tempo que não via os gigantes, e eles dizem que quase não reconheceu naquela forma, e perguntam por que ele está com a forma do deus Gelbaf, só que Luffy não entendeu nada do que eles falaram. Então os anciões se levantam, e os gigantes dizem que eles parecem com as feras de Elbaf, e Luffy diz que não era para lutar, mas sim fugir, e Brogy diz que se encontrou com Sanji, e que ele pediu para se reunirem nos fundos da ilha. Brogy diz que eles vieram após ver no Jornal da Marinha, que Luffy estava mantendo Vegapunk como refém, e ganhou fama de vilão, mas Luffy apenas ri de tudo isso. Dory diz que precisa dizer a todos para voltarem pro navio, e então, ele toca o berrante, que ecoa por toda a ilha. Os outros gigantes então percebem que eles conseguiram resgatar os Mugiwaras, e então riem da cara dos marinheiros. O ancião javali então percebe que aquilo era um sinal de retirada, e então puxa todo o ar da ilha com o nariz, e solta um berro com tanto haki do rei, que faz a ilha toda se tremer, e alguns marinheiros acabam desmaiando por causa do haki. Os gigantes se assustam com aquele poderoso haki, enquanto isso Luffy também assustado, se desmancha todinho, e então pede para os gigantes pegarem as partes que se soltaram do seu corpo, e ele cola cada uma delas como se fossem figurinhas. Os gigantes sem entender perguntam se ele está bem, e ele diz que sim, e eles começam a rir, e diz que o Luffy está mais forte que antes. Então os gigantes perguntam quem era aquele do haki poderoso, e Luffy diz que é um bosta do governo. O javali diz que vai cortar Luffy antes que volte à sua forma normal, e parte para cima, mas os gigantes o defendem com seus escudos. O javali pergunta se sabem quem é esse cara, e os gigantes dizem que é seu amigo, e então joga o javali longe. A Dona Aranha aparece da fumaça falando merda, e cospe umas esferas venenosas, só que Luffy percebe e manda eles desviarem. Após isso ele arranca uma palmeira do chão, e a morde até virar um taco de beisebol, e puxa uma lata de tinta da sua imaginação, e então pinta o taco de dourado, e coloca seu capacete, faz uma pose pra foto. E então, rebate as esferas de volta acertando os anciões, e então percebe que aquelas bolas explodem. Os outros gigantes mostram um caminho aberto. Brogy diz que Luffy explodiu os anciões,
mas Luffy diz que eles são imortais e que se regeneram sempre. Os anciões se levantam, mas Luffy e os gigantes avançavam caindo na risada. Enquanto isso lá em cima, Lilith, Chopper e Edson puxavam Sunny, enquanto God os Opus motivava. Nami pergunta por Jinbe e Zoro. Jinbe diz que estão chegando, até que o gás de sua bota acaba e então eles voltam correndo. O gigante Castor aparece com Kuma em seu braço, e Bonnie preocupada com seu pai, e em sua frente 3 marinheiros os espera. Sanji aparece dizendo que está com um mau pressentimento. Enquanto isso no cativeiro, aparecia Vegapunk tomando seu café enquanto a transmissão não começa, e York está algemada no chão, pedindo para tirarem as algemas, mas Stussy manda ficar quieta. Até que, a galinha de Macumba aparece no teto, e deixa York assustada, e a galinha pergunta onde fica aquele monitor, mas York borrada de medo apenas diz para ele ir embora. Kizaru aparece caído em um dos navios, o marinheiro pergunta se ele está ferido, ele diz que tem uma ferida profunda e que só precisa descansar. Enquanto isso, o robô ancestral acorda, e chama Joy Boy. Após isso ele se levanta, e puxa sua lança de sua barriga, os marinheiros na floresta se borram de medo após ver aquilo, e diz para os que estão no navio que há uma coisa maior que os gigantes na ilha. O robô caminhava no meio do fogo, que não fazia efeito nele. Um marinheiro diz que o robô estava gemendo, mas na verdade, estava pedindo desculpa a Joy Boy. E o episódio acaba.